Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar nesse vídeo para vocês sobre como organizar os dados da pesquisa de um TCC, de um artigo científico, de uma dissertação ou de uma tese de doutorado. Eu recebo, pessoal, para revisão muitos trabalhos de várias áreas, de várias universidades. E às vezes as pessoas mandam um trabalho para eu formatar de acordo com a BNT ou de acordo com a norma internacional APA e, e há alguns problemas no trabalho. Alguns problemas, inclusive, que a norma, por exemplo, a BNT, não versa sobre. Então eu tenho que buscar, às vezes, soluções que não estão nas normas, que não são versadas pelas normas. E como eu trabalho há muito tempo com isso, e isso é recorrente, eu decidi fazer esse vídeo para trazer uma reflexão para vocês. O pessoal que estiver desenvolvendo a dissertação, a tese, eu acho que vale a pena escutar esse áudio, vídeo, enfim. Pessoal, existem vários dados, né? Você pode trazer vários tipos de dados para o seu trabalho. Por exemplo, o processo de coleta de dados ou de geração de dados, né? Você pode mesclar vários dados para tentar se aproximar da realidade investigada do seu trabalho, né? Por exemplo, na minha pesquisa, eu trabalhei com documentos que eram leis, né? Então eu trouxe algumas seções de leis a serem estudadas, a serem pensadas, repensadas no meu trabalho. Eu também trouxe fotografia, né? E eu mesmo gerei esses dados com a minha câmera. Eu tenho algo importante a dizer sobre isso. E eu também trouxe. Eu fiz entrevista estruturada e questionários, e eu também trabalhei com grupo focal e gravei áudio, né? Então, você pode trazer vários dados para o seu trabalho, né? Isso vai depender da dimensão da sua pesquisa, do seu recorte temático, né? E de como você pretende se aproximar, vamos dizer assim, daquela realidade a ser investigada, né? Eu recebo alguns trabalhos aqui, eu acho isso um problema, às vezes as pessoas pegam os trechos de entrevistas, né? Nem utilizam um método para transcrever as entrevistas e jogam esses trechos no trabalho, sem uma preocupação visual para formatação desses dados, ou sem pensar que eles são diferentes, por exemplo, de citação. Eu recebo muito trabalho em que as transcrições, os áudios de entrevistas orais ou de grupo focal são colocados com recuo de 4 centímetros como se fosse uma citação, né? E o que acontece? Pessoal, a citação, quando você faz uma citação num trabalho, direta ou indireta, e quando tem mais de 3 linhas e aquele recuo de 4 centímetros, como eu apresento aí na tela para vocês, a citação ela é argumento de uma comunidade científica para trazer base para o seu trabalho, né? Ela é diferente dos dados coletados. Se você coloca a mesma formatação da citação para os dados coletados, você tem um problema, porque eles não estão na mesma categoria. Então não faz sentido dar o mesmo destaque visual para os dados coletados e para a citação. Então eu recebo muitos trabalhos em que a pessoa coloca o recuo de 4 centímetros, fonte 10, espaçamento simples, para citações diretas com mais de 3 linhas, e elas fazem a mesma coisa para a transcrição. E isso é um problema. Isso está errado, né? Como você deve organizar? Na verdade, as normas, elas não dizem como você deve fazer, não há uma explicação sobre isso. Mas eu acredito que seja lógico trazer essa diferenciação. Se você não traz essa diferenciação, você tem um problema, né? Então é preciso, por exemplo, o que eu sugiro? Que você coloque um destaque diferente. Que você coloque, por exemplo, os trechos de entrevistas, todas as vezes que eles aparecerem, com itálico,
marcação de itálico, centralizado, né, ao longo do texto, e você pode dar um espaço antes e depois do texto, em que aparece o trecho. Eu deixei um exemplo aí na tela para vocês verem, né, como é a minha sugestão em relação à organização desse dado, né, no caso de transcrição. E tem mais uma coisa, a transcrição, pessoal, de dados, você precisa usar um método para transcrever, porque não é simplesmente copiar a fala ali e jogar, porque imagina, às vezes há aspectos nas conversações que são que trazem também, que são importantes serem especificados, porque se você não especifica, isso pode ser um problema, e porque há uma mensagem ali que não é simplesmente decodificada pela língua, pela compreensão pela língua não, pelo processo, né, de transcrição. Então, você precisa utilizar um método de transcrição, porque, por exemplo, numa entrevista, num grupo focal, quando alguém fala e a pessoa prolonga por muito tempo, isso tem uma mensagem por trás, né? Então, a gente precisa utilizar um método de transcrição, deixar claro ao leitor como essas respostas foram dadas, né, na entrevista, ou como essa conversa ocorreu no caso do grupo focal, né? Uma outra questão. Alguns dados, né, leis, uma vez eu recebi um trabalho que ele tinha muitas leis, muitas referências a leis, e eu particularmente vejo um problema. Para mim, a lei, ela é diferente da citação, né? Então, mas geralmente a gente traz a referência à lei da mesma maneira que a gente traz a referência à citação direta de teóricos, né? Mas a lei, para mim, a minha interpretação como pesquisador e como revisor de texto, ela não é fonte de citação. A lei, para mim, é dado, é documento que deve ser analisado, porque ela pode trazer várias interpretações. E se você pensa que a lei ela é unilateral em relação ao sentido e que ela deve estar ali como uma marcação de citação, eu acho que isso é problemático. No caso em que há pequenas citações de leis, eu não vejo problema, mas se você tem um trabalho que tem muitos trechos de lei, eu sugiro, e muitos pesquisadores não pensam nisso, que você deixe um destaque diferente para a lei, e que esses trechos de lei sejam todos analisados, porque, mais uma vez, a lei por si só, ela não é citação de nada. Você, no mínimo, deve amarrar esse trecho que você retira da lei a um comentário e trazer citação de autores, aí sim é citação, né, para comentar aquela lei, aquele trecho da lei, porque a lei sozinha, eu não acho que ela, por si só, né, você precisa interpretar, né? E precisa trazer uma interpretação e contextualização daquele trecho de lei para o seu trabalho, porque ele sozinho não tem validade científica. O que valida o seu trabalho cientificamente, eu acredito, além de uma questão metodológica, é a teoria que você utiliza, os pressupostos teóricos amarrados às citações da comunidade científica a qual você faz parte. Então é preciso pensar muito bem a organização dos seus dados no corpo do texto, visualmente, certo? Conversar isso com o seu orientador, pensar em que destaque você vai dar ao texto, né? Para que o seu trabalho tenha uma organização e para que os dados sejam organizados, sejam categorizados em seu devido lugar. Eu acredito que não deve colocar na mesma categoria lei e citação direta de autores de uma comunidade científica, a não ser que sejam pequenos trechos de lei. Caso não sejam, né, você não sejam apenas pequenos trechos, caso o seu trabalho tenha muitas citações de leis, eu sugiro que elas sejam organizadas de outras maneiras, né? E nesse caso vem a questão da referência. Faço a referência como citação ou como nota de rodapé. O pessoal do direito utiliza muito nota de rodapé. Eu acredito que para o caso da lei você deva utilizar nota de rodapé, porque a lei é documento.
ela não vigora no meu entendimento como pesquisador como citação, né? Então, pessoal, é importante organizar. Outra questão, você não precisa trazer toda a lei para o seu trabalho, né? Imagina que você faz um trabalho e traz um artigo específico da lei. Ao final, você não precisa anexar toda a lei, né? Na verdade, você nem precisa anexar se for uma parte muito pequena e específica, né? Mas se for uma seção maior, de 4 páginas, aí sim faria sentido anexar, né? Colocar um trecho no corpo do texto do trabalho e anexar o resto ao final, né? Mas você não precisaria, nesse caso, anexar toda a lei, mas apenas a parte específica para o seu trabalho, mas você também precisa justificar o porquê. Eu sugiro que no caso de dados que fujam a um padrão de organização convencional de trabalhos acadêmicos, por exemplo, um trabalho que tem muita citação de lei, esse tipo de coisa, que você deixe uma especificação em nota de rodapé, por exemplo, sobre o porquê o trabalho foge a um padrão visual ou sobre por que ele está organizado daquela maneira, porque isso faz parte do pensamento científico, né? E é importante trazer isso para o trabalho. É importante pensar esse lado, pessoal, porque o texto ele não é apenas verbal, ele também é não verbal, ou seja, o aspecto visual relativo aos itálicos, aos destaques, mesmo que façam parte, a gente possa dizer, da área de designer, eles também estão atrelados nessa área da linguagem, né? Só que para mim isso é formatação, isso não tem nada a ver com gramática, né? Mas é preciso que você, ao desenvolver o trabalho, tenha esse cuidado. Ou que envie o trabalho a um especialista, como eu, por exemplo, a um revisor, né? Ou a um designer, dependendo, né? Alguns trabalhos, principalmente de arquitetura, que tem um padrão de organização de dados completamente diferente da maneira convencional, conforme a BNT aponta, em que é feito um trabalho até de diagramação do texto, né? Então é importante você ter esse cuidado com o aspecto visual do trabalho, porque senão você tem um trabalho não muito científico e organizado. E isso influi na maneira na ciência, né? É preciso ter esse cuidado, então, visual. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam no meu site. Se você tiver com dificuldade para desenvolver o seu trabalho, para organizá-lo, eu ofereço consultoria, eu posso oferecer soluções visuais, estéticas. Você pode encaminhar o trabalho para uma revisão crítica minha, ou então para uma formatação, lembrando que o trabalho precisa vir minimamente organizado, né? Eu não faço a formatação para o cliente, eu faço uma conferência de normas e aplico, na medida do que for possível, as normas ausentes. Se não tiver referência no seu trabalho, eu não vou na biblioteca buscar a referência para você e colocar lá. Eu deixo uma caixa de comentário com exemplo explicando o que você deve fazer, né? Lembrando que eu não entregarei o trabalho pronto se você não tiver feito. Eu deixarei vários comentários para você alterar e altero o que for possível, né? Faço sumário, faço lista de tabelas, que não é obrigatória, mas se você pedir eu faço, e aplico os espaçamentos adequados, marcação de parágrafo, margens, verifico as citações diretas e indiretas e por aí vai. Coloque em ordem alfabética as referências ao final. Então, qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição. Tchau, tchau.